Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Ela se encontra aqui no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, o capítulo 1 e o versículo 3, que vai dizer assim: Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aqui, o profeta Zacarias foi levantado para falar para o povo de Deus, para o povo de Israel, né? Essa profecia foi para o povo daquela época, mas serve para nós também. E essa mensagem é uma mensagem de arrependimento, é um chamado de Deus para o arrependimento, né? Porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, todos os dias e se voltar para Deus, que é o que fala aqui a palavra, né? Que é para a gente se voltar para Deus, que Ele vai se voltar para nós. Quando a gente se volta para Deus, quando a gente se achega a Deus, reconhecendo que pecamos, que falhamos, que somos pessoas errantes, Ele vai se voltar para nós, né? Porque nós necessitamos reconhecer que somos pecadores e que somos cheios de defeitos. Quando a gente reconhece isso, Deus se volta para as nossas vidas, Deus trabalha a nosso favor e Deus cuida e conduz os nossos passos, porque nós estamos colocando a nossa confiança nele e estamos nos arrependendo. Então, essa palavra de hoje é um convite ao arrependimento, para que todos venham se arrepender, venham reconhecer que são pecadores, para que Deus venha se voltar para as suas vidas e venha perdoar os seus pecados, os seus erros e lhe dar uma nova vida, porque Deus tem algo novo para fazer na vida de todas as pessoas. Mas para isso a gente deve se voltar para Ele, né? A gente deve buscar a Deus de todo o coração. A gente deve entregar a nossa vida diante de Deus. A gente deve deixar tudo velho para trás, porque Deus faz nova todas as coisas. Mas para isso a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa reconhecer que precisa de Deus. A gente precisa reconhecer que é pecador e que é falho, né? Que somos seres humanos, nascidos do pecado, nascidos debaixo da lei do pecado, né? E que o único que veio ao mundo sem pecado foi Jesus Cristo, porque toda a raça humana, todo ser humano já nasce da raiz do pecado. Mas Jesus, o homem santo e puro e bom, que não tinha pecado nenhum, não tem, né? Ele veio para isso, para nos reconciliar novamente com o Pai, nos reconciliar novamente com Deus. E Deus nos convida a nos arrepender através de Jesus Cristo. Naquela época ele usava os profetas para falar com as pessoas, para que as pessoas viessem a se arrepender, deixar os seus maus caminhos, deixar os seus pecados de lado e se voltar somente para Deus, porque a história de Israel é dessa forma, né? Eles erram, pecam, e Deus mandava um profeta para alertá-los, para que eles viessem se arrepender, se voltassem para Deus. Eles se arrependiam, pediam perdão, se voltavam para Deus, mas depois eles iam e faziam tudo errado de novo. E assim, sucessivamente, Deus sempre enviava profetas, né? Para alertar o seu povo. E hoje Deus sempre nos alerta através da sua palavra. Ele deixou a palavra dele aqui para que a gente conhecesse essa palavra e fosse libertos por ela. E a palavra dele nos convida a se arrepender. A palavra do Senhor nos convida a mudar a nossa mente, a mudar o nosso coração, a mudar o nosso caminho. E nós só conseguimos isso através de Jesus Cristo. É através do nosso amado Jesus. Quando a gente clama a Ele pedindo misericórdia, pedindo socorro, Ele vem nos socorrer e Ele transforma as nossas vidas. Mas a gente tem que ter um coração humilde e um coração quebrantado, que é de reconhecer que sem Jesus a gente não consegue fazer nada.
Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Ele é o único que pode nos dar a salvação. Então, sem Jesus Cristo, sem esse reconhecimento, não tem como ser salvo. Nós precisamos nos prostrar diante dele, nos prostrar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, e ele vai nos perdoar. A gente tem que reconhecer que somos falhos, a gente deve arrancar o orgulho do nosso coração, porque as pessoas que não reconhecem que Jesus é o Senhor e Salvador, que só por Jesus é que temos salvação, essas pessoas ainda são orgulhosas, elas precisam tirar esse orgulho do coração, e se elas não conseguem, clamem a Deus, que Deus tira, que Deus envia Jesus, que Jesus Cristo vai lá e arranca esse orgulho do seu coração, para que você venha ter a plena consciência que sem Jesus você não vai para o céu. Nós precisamos de Cristo para entrar na eternidade. Nós precisamos de Cristo para ser perdoados. Nós precisamos de Cristo para morar eternamente com Deus. Então tudo depende da gente. A gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que reconhecer que somos falhos e pecadores, porque sem arrependimento não tem como ter salvação. Não tem como dizer, Senhor, me salva, mas eu vou continuar do mesmo jeito, viu, Pai? Eu vou continuar fazendo as coisas erradas que eu fazia antes, eu só quero a salvação. Infelizmente é o que muitos querem hoje, né? As pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor das suas vidas. Mas a partir do momento que a gente decide e coloca as nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo e diz, Senhor, eu quero que você seja o meu Salvador e o meu Senhor, que o Senhor venha conduzir os meus passos. É dessa forma que nós devemos agir, não da forma que muitos agem, né? De querer Jesus só como Salvador e não como Senhor das suas vidas. Querer Jesus só como aquele que vai levar para o céu. Mas a vida aqui na terra é ela quem comanda, é ela que faz da forma que ela quer, vive da forma que quer, da mesma forma, errando, fazendo tudo que é de errado e querendo Jesus como Salvador. Não tem como. Quando a gente tem o real encontro com Cristo, quando a gente realmente entrega a vida a Ele, a nossa vida é transformada. A gente não vive mais da mesma forma, porque a transformação vem de dentro para fora. Nós não mudamos de fora para dentro, né? A transformação vem da nossa mente, do nosso coração. Por quê? Porque Jesus habita no nosso coração e na nossa mente e Ele transforma a partir do momento que a gente toma essa decisão de dizer, Senhor, entra no meu coração, muda a minha mente, muda o meu coração, muda a minha vida é tua, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. E a gente querer o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da vida é querer que Ele mude tudo em nós, principalmente o que está no nosso coração. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a nossa vida é transformada. Quando a gente entrega realmente de todo o coração, nós somos transformados. Não tem como. A nossa vida muda por completo. Nós vamos mudando de dentro para fora. Depois nós vamos mudando a nossa aparência também, né? Porque antes a gente se vestia de forma sensual, de forma provocante, e agora nós não vamos querer mais fazer isso. Se antes a gente fazia coisas erradas, mentia, enganava, traía, roubava, a gente não vai querer fazer mais isso mais, porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos transformando, vai nos moldando e a gente vai ficando mais parecido com Cristo. Não tem como você andar com Cristo e não ser parecido com Ele. Quanto mais você se dedica a viver o Evangelho de Jesus Cristo, viver a sua palavra, se dedicar, mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, conhecer a verdade para ser liberto, não tem como a gente não ser transformado. A nossa vida é transformada por completo, mas a gente tem que dar o primeiro passo, que é se arrepender, que é se voltar para Deus, como fala a palavra aqui. Se volte para Deus, se achegue a Ele, que Ele vai se achegar a você. Muitas das vezes você pensa, eu quero tanto
ter intimidade com Deus, eu quero tanto ter comunhão com Ele, eu quero ouvir a voz do Senhor falando comigo, mas não se dedica a isso, não busca, não procura, né? A gente tem que procurar. Quando a gente procura, a gente acha, é o que fala a palavra do Senhor. Quando a gente bate, a porta será aberta. Então, quando a gente vai bater a porta de Jesus Cristo, quando a gente vai buscar Ele, Ele não vai nos recusar. Ele vai estar lá, né? Ele vai até se alegrar de saber que você está decidido a buscá-lo de todo o coração, que você quer conhecer mais a Cristo, que você quer caminhar com Ele e que você quer ser parecido com Ele dia após dia, até Ele voltar para vir nos buscar, né? Porque está cada dia mais próximo à vinda do nosso amado. Então, a palavra de hoje é: dê o primeiro passo, se volte para Cristo, chame a Deus, se achegue a Deus, se arrependa dos seus pecados e pode ter certeza que Deus vai lhe perdoar e Ele vai lhe dar uma nova vida. Ele tem vida nova para todos. Basta a gente querer, basta a gente buscar, basta a gente se chegar a Ele e a gente vai ter a nossa vida transformada, a nossa vida moldada e uma nova vida com Ele. Não existe vida melhor a não ser com Jesus Cristo. A gente pode ter de tudo aqui na terra, mas se a gente não tem Cristo, a gente não tem nada. Então, quando a gente tem Cristo, a gente tem tudo. A gente tem a paz, a gente tem a presença, a gente tem o amor, a gente vive em paz com todos, porque Jesus habita em nosso coração. O Espírito Santo nos molda e nos transforma. Então, você fique com essa reflexão do dia de hoje, que você possa se voltar para Deus, se arrepender, se você ainda não teve encontro com Cristo, e se você tem muito essa vontade, né? Você se volte para Cristo, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, e você vai ver a grande transformação que Deus vai fazer na sua vida, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus, e Deus abençoe a todos, amém? Fique que eu vou orar por você. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, te agradeço por cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo, nessa oração, que ouviram essa mensagem. Que essa palavra possa, Pai, abençoar a vida das pessoas, daquelas que têm um coração aberto e quebrantado para Ti. Que elas venham receber essa oração na vida delas e elas vão ser transformadas, Pai, pelo poder da Tua palavra, pois a Tua palavra que tem poder em nos transformar e nos trazer vida, Pai amado. E quando a gente se volta para Ti, o Senhor se volta para nós, que a gente possa Te buscar de todo o coração e que o Senhor venha atender os nossos clamores, as nossas petições, Pai amado, pois necessitamos de Ti. A nossa vida é Tua, Pai amado. Que o Senhor possa guiar os nossos passos conforme a Tua vontade. Que o Senhor venha fazer tudo novo em nossas vidas, Pai amado, pois necessitamos de Ti. Nós necessitamos de renovo vindo do céu. Nós necessitamos da Tua presença tão forte e tão gloriosa. Que o Senhor possa nos visitar e possa nos encher com a Tua presença santa e poderosa, Pai amado. E que a gente venha fazer a Tua vontade. Que a gente tenha um coração quebrantado e contrito diante de Ti, para que a gente venha sempre se arrepender dos nossos pecados e das nossas falhas, Pai amado. E que o Senhor venha com a Tua misericórdia abençoar as nossas vidas. Abençoa, Pai, todas as áreas das nossas vidas, Pai, pois necessitamos da Tua bênção sobre nós e sobre tudo que nós passamos, vivemos e tudo que a gente faz. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua bênção, da Tua proteção, do Teu livramento, Pai. Nós, a nossa casa e o nosso, que o Senhor venha nos livrar e nos guardar de todo o mal, que o Senhor nos proteja e que o Senhor venha guiar sempre nossos passos, nos conduzindo aos passos verdejantes e nos guiando sempre às águas tranquilas. Que o Senhor seja o nosso pastor, nosso guarda de Israel, nosso protetor, nosso Deus amado. Que o Senhor faça morada em nosso coração, Pai amado. Eu te peço e te agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.